Sejam todas muito bem-vindas ao nosso tempo de mesa. Já te coloca num lugar bem confortável, bem relaxada, bem no aqui e agora. Respira fundo. Obrigada, Pai. Obrigada por esse tempo de mesa. Obrigada pela bênção da vida. Obrigada pelas infinitas possibilidades, Pai, que o Senhor nos dá todos os dias. Obrigada, Pai, pelo presente. Obrigada, Pai, por todo o aprendizado de todos os dias. Obrigada, Pai, por essa internet que nos conecta todos os dias. Obrigada, Pai, pela porção que já está reservada para as tuas filhas no dia de hoje. Espírito Santo, entra conosco aqui nos ensinando. Jesus, esteja conosco nesse tempo de mesa precioso que o Senhor criou para nós. Esse tempo que faz com que a gente se sinta, Pai, à vontade, que a gente possa ser vulnerável diante de outras filhas, outras mulheres, Pai, para compartilhar o que a gente está vivendo. Estamos aqui dispostas, disponíveis, Pai, com o coração aberto para aprender contigo. Assim é e assim será. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Quem será a primeira a trazer o testemunho? Pode abrir o áudio e falar. Lembrando que é 5 minutinhos no máximo, tá? 5 minutinhos é bastante tempo, né, pra gente falar. Pode ser eu. Bom, eu estou vivendo um processo agora de que o meu pai faleceu, né? E aí eu abri mão da minha parte da herança e os meus irmãos estão numa guerra entre eles. Aí hoje de manhã eu consegui, né, sair fora disso um pouco, porque eu estava muito angustiada a respeito disso, porque eu já saí fora, porque eu sabia que a minha paz é inegociável a respeito disso. Então, uma das coisas assim que me fez eu me tornar consciente é que, graças a Deus, eu consigo olhar de fora esse problema agora. Eu estou conseguindo olhar para ele como quem estivesse longe. E eu estou conseguindo ajudar eles de uma forma que, se eu estivesse dentro, eu não iria conseguir. E isso para mim está sendo assim uma vitória, uma coisa assim muito boa, porque eu vejo que eles, por muito tempo, né, só para contextualizar, eu fui a bombeira da família, eu resolvia tudo, eu ia lá, fazia, acontecia, e então para eles era muito cômodo. Eu ocupei muitos anos o lugar do meu pai, porque meu pai separou da minha mãe, então eles ficaram órfãos, né? E aí eu assumi um papel que não era meu. E muitos anos eu assumi esse papel e era inconsciente. Eu nem prestava atenção, achava que estava ajudando e no fim estava fazendo mais mal para mim do que e para eles também, né? Porque eu me metia demais, era uma pessoa muito metida mesmo, né? De querer resolver tudo por eles. E hoje eu acho que eles estão sentindo assim essa falta, né? E para mim assim está sendo libertador esse papel, porque é muito bom eu ver que eles crescem, apesar de eu ver o sofrimento deles, mas eu vejo que eles crescem com isso. E eu também, né? Porque eu vejo que hoje eu consigo ajudar eles de uma forma que eu não conseguia se eu estivesse dentro. Seria isso, basicamente. Muito obrigada, Marinês. Gratidão pelo teu testemunho.
Vocês sabem que hoje de manhã eu conversava com uma amiga a respeito desses processos, sabe? O quanto é desafiador, a gente ama tanto as pessoas, e às vezes a gente quer tanto que elas saiam dos lugares que elas se colocaram, e a gente esquece de olhar pra gente, sabe? Uma fala que a Marinês falou que me lembrou isso, sabe? De compartilhar isso com vocês, porque isso é uma coisa tão forte, tão importante, a gente deixar as pessoas nos lugares delas. Deixar. É como a Bruna fala, sabe? Amar é deixar o outro livre para fazer as suas escolhas. E se eu estou investindo, Marinês, energia para o meu marido mudar, ou para os filhos mudar, ou para a irmã mudar, nossa, eu fui a mulher que eu investia muita energia para todo mundo mudar. Só que eu não olhava para minha mudança. E quando eu comecei a olhar para minha mudança e ser a mudança, aí todas as coisas começaram a mudar, sabe? É muito importante a gente cuidar da nossa vida. É um treino que eu faço diário, sabe? Vai cuidar da tua vida. Vai cuidar da tua vida. Eu falo para mim mesmo. Vai cuidar da tua vida. É claro que se aparecer alguém pra gente ajudar, se a pessoa pedir ajuda, aí sim. E isso começou dentro da minha casa, com as minhas irmãs. A ponto de elas falar, quando eu precisar da tua ajuda, eu vou te pedir ajuda. Eu tive que escutar isso, sabe? Para aprender a me colocar no meu lugar e, de fato, colocar energia em mim, sabe? E com meu marido aconteceu a mesma coisa, e é um treino. Como eu falei ontem, né? No tempo de mesa, nós não somos mentoras do nosso marido, a gente não é coach do marido, a gente não é terapeuta do marido, nós somos esposas. E qual é o papel da esposa? Quando a gente sabe o nosso papel, não tem estresse. E é isso, quem é próximo? Eu posso só comentar aqui uma coisa? Eu não quero ficar repetitiva sempre aqui, né? Mas como isso que tu fala, né, Cris, da gente não ser terapeuta, não ser coach, não ser mentora dos maridos, é algo que a gente tem que todo dia, né? Todo dia olhar, observar e ficar calar, né? Se calar, né? Obviamente, a vontade é senta aqui na cadeira do divã que eu vou te falar um monte de coisa. Mas é difícil, assim. E é algo que, nossa, eu tenho trabalhado bastante em mim, assim, justamente para que eu cuide de mim. Eu observe, e é muito... Sabe que teve um tempo atrás que eu tinha um colega meu de muitos anos, e até a Cris também, várias vezes me falou isso, né? Porque a gente é amiga de muitos anos. O que tu vê de errado em ti, o que tu vê de errado no outro, tá em ti. E aí eu pensava, nossa, mas eu não sou assim, eu não sou assim, eu não sou assim. De repente, não é que eu seja, né? Mas o porquê que aquilo me incomoda tanto? Né? Talvez eu não sei, sei lá, vou dar um exemplo assim, né? Andando na minha casa, me dá, eu acho que eu sou arrogante. Tá, mas o que aquela arrogância me incomoda? O que aquilo me incomoda? Né? Não é que eu seja, mas aquilo tá me incomodando por quê? E é algo que, meu Deus, assim, tem mudado muito na minha vida. E, claro, né, depois do que eu vivi no final de semana como eu comentei para vocês, né, de acolher meu marido, de dar amor pro meu marido, porque foi um dos passos que eu não estava fazendo. E eu sabia que Deus estava me pedindo isso, e eu não estava fazendo. Tem que ficar. E aí isso é isso, assim, né? Olhar, cuidar da gente com mais amor, e não é ser egoísta, né? Mas é observar por que a gente não está gostando daquilo, né? Eu tenho refletido assim, ó, acho que a minuto, quando eu vejo que alguma coisa que vai vir aquele Carlão, aquele Jorjão que tá dentro de mim ali, aí eu observo, vale a pena eu falar alguma coisa? Não quero falar. Deixa assim.
deixa que eu vou ali arrumo, deixa que eu vou ali faço, deixa que eu vou ali... Claro, né? Em um outro momento, é que nem meu mestre fala, né? Tu não pode falar com fome e com sono as coisas, né? Para não vir do estômago, né? Para não vir com raiva, para não vir com rancor, algumas coisas assim. Então, deixar as coisas passar, acalmar e depois conversar, né? Com mais calma. É isso. Eu sempre falo, a mulher sábia, ela é prudente. Ela pensa antes de falar, porque se a gente for falar na hora da raiva, só sai merda da nossa. Só coisas que não estão alinhadas ao que a gente está construindo em Deus, né? E a Thaís falou ali, né, sobre o que a gente vê no outro está na gente. Não é que o outro está fazendo está na gente, é o que a gente está percebendo que o outro está fazendo está na gente. Nós estamos, sim, com camadas profundas de arrogância, de prepotência, de várias coisas. Nós estamos nesta condição, mas nós não somos isso. Então, quando eu olho alguma coisa, eu percebo que aquilo gerou um gatilho em mim, eu reconheço isso, escolho olhar para isso e trato isso. Porque se eu não acolher esse sentimento, como é que eu vou resolver ele? Como é que eu vou aprender a lidar com algo que eu não acolho? Não tem como. Como é que eu vou trazer algo para o meu marido sem ser arrogante, sem querer colocar ele num lugar que não é dele? Porque a gente é assim. Nós estamos nessa condição de querer colocar as pessoas em certos lugares, que não é nem da nossa alçada. Por isso que eu falo que a gente não é terapeuta do marido, porque a gente quer olhar de fora e colocar ele num lugar que não é nem dele, mas que a gente gostaria de colocar. Isso é arrogância. É arrogância da nossa parte. Querer tirar as pessoas do lugar que elas se colocaram. Não interessa quem seja. Eu não posso querer que meu marido saia do lugar que ele se colocou. Ele deve escolher isso. E é arrogância, sim, da minha parte, querer tirar. O que é o meu papel como esposa sábia? Eu estou vendo algo de fora, eu vou entrar em oração, eu vou pedir a Deus um direcionamento, e com muita sabedoria, eu vou comunicar isso para o meu marido. Mas não com uma intenção de querer mudar ele, mas de trazer sabedoria para ele. Porque a mulher sábia, ela faz isso. Tanto que hoje a gente sabe tanto os nossos papéis que meu marido fala: me traz a tua sabedoria, meu amor, porque a decisão sempre vai ser do homem. Mas a mulher sábia, ela traz com sabedoria, ela comunica, como ela sente, ela percebe as coisas, ela traz com sabedoria o que ela está vendo, o que ela está sentindo. E a mulher, quando ela não está na posição dela, ela não está no lugar dela, ela quer controlar a situação. Ela quer decidir a situação. Ela quer manipular a situação do jeito que ela quer. E não é assim, sabe? Então, o que é nós estarmos arrogantes? É a gente querer tirar o outro do lugar dele. Ele que tem que querer sair, não a gente. Porque se a gente for olhar para o nosso processo, quanto é desafiador a gente sair do lugar que a gente se colocou? De medrosa, de insegura, de egoísmo, e saber discernir o que é o quê. A gente já vai gastar, não falo gastar, mas a gente já vai investir muita energia para conseguir mapear as nossas crenças, nossos padrões. Daí a gente quer na nossa arrogância que a gente tá, querer tirar o outro dos processos dele, se ele nem quer. Ele nem escolheu sair, mas a gente de fora quer tirar. Olha o nível da arrogância. A pessoa nem pediu ajuda, ela não pediu opinião. E daí a gente chega querendo a opinião, querendo tirar ela do lugar dela. E quem disse que ela quer? Quem disse que ela quer? A gente às vezes nem pergunta e já sai querendo oferecer ajuda. Mas a pessoa quer? Nunca tente tirar a pessoa do lugar que ela se colocou. É muito pesado. Quando a Bruna e o Denis fizeram essa dinâmica, lá na jornada, a primeira jornada que eu fiz, ali eu compreendi o que é tu querer tirar uma pessoa do lugar que ela se colocou. E o quanto isso é pesado pra gente. E daí a gente fica repetindo o ciclo, é pesado, a gente se desgasta, a gente fica, tipo, sem energia para fazer as coisas que a gente quer fazer, porque a gente quer tirar o outro do lugar dele. Quem sabe a gente não começa a olhar pra gente
e escolhe tirar a gente do lugar que a gente se colocou. Porque a gente não é vítima, a gente não é doente, a gente não é coitadinha, a gente não é aleijada. Não é. Nenhuma que é. Mas o fato de tu olhar para o outro e achar que o outro tem que fazer alguma coisa, porque tu tem que fazer essa coisa. Só que o outro, ele é o espelho, né? Ele tá espelhando pra gente o que a gente precisa olhar. Que a gente escolha olhar, refletir o que o outro tá fazendo que tá me gerando incômodo. Porque se tá me gerando incômodo, isso está dentro de mim e não está dentro do outro. Então, o que eu devo olhar? Deus, Pai, olha só. Isso que o outro tá fazendo tá gerando incômodo em mim, dentro de mim. Em qual camada de arrogância eu estou? Em qual camada do meu ego eu estou? Eu tô vendo que o outro tá agindo com ego? Em qual camada eu estou agindo com ego? É isso, essa é a postura, essa é a comunicação da filha amada com Deus. Se tudo é sobre mim, se eu estou num processo de transformação da minha mente, de transformação do meu ser, de ser filha e deixar de ser órfã, então tudo que acontece na minha volta diz respeito à minha pessoa e não ao outro. E essa é a minha oração, a minha declaração todos os dias. Eu falo, Deus, se isso que meu marido está falando está me incomodando, onde dentro de mim está disponível algo para eu curar? E ele traz. Se a gente tiver paciência, né? Se a gente não ficar ansiosa, querendo que aconteça, a ansiedade acaba fazendo com que a gente perca até, a gente se distrai do aqui e agora. Porque se Deus está no aqui e agora, tu vai lá e pede para ele te mostrar e te trazer uma revelação, e tu começa a ficar se distraindo com outras coisas e afazeres e fica ansiosa. Tu acha mesmo que Deus vai te trazer com muita clareza a pergunta que tu fez para ele? Não vai. Ele até trouxe, mas tu estava tão distraída que tu não percebeu. Isso acontece comigo. Eu não sou alecrim dourado. Quem é a próxima? Próxima! Oi, como vocês estão, gurias? Eu tenho tantas coisas maravilhosas para falar, mas hoje vai ser uma que é assim que eu senti que eu preciso falar. Como é bom a gente aprender, liberar perdão e pedir perdão o tempo todo. Mesmo que tu não saiba por que tu tá liberando perdão, por que tu tá pedindo. Depois que eu aprendi isso, meu Deus, isso tem feito tanto sentido na minha vida, gurias. Tem, assim, ó, tem destravado tantas coisas na minha vida. Semana passada, a gente teve aqui no Tempo de Mesa alguma coisa, não vou me recordar qual foi o tema abordado, mas foi algo sobre isso. Duas coisas que eu aprendi, tenho aprendido e tem sido tão bom estar aqui, sobre a gente perdoar, mesmo que ainda a gente não sinta no coração, mesmo que a gente não saiba o porquê, a gente libera perdão e posicionamento. Como é bom a gente ter posicionamento. Desde a semana passada, eu tomei uma decisão na minha vida que eu ia ter o controle da minha vida total sobre o nosso tempo, que é o nosso corpo. Eu sempre dizia assim, porque eu sou feliz assim, eu me acho linda assim, me acho linda como eu sou, porque Deus nos fez perfeito. Mas uma coisa começou a bater muito na minha cabeça, Deus nos fez perfeito, mas Deus nos criou gordos? Não. Deus não nos criou pessoas gordas. E ontem eu estava falando com a Fran, minha tia, eu digo assim, Deus, ele é maravilhoso e eu sempre peço assim, Deus fala comigo de tal forma que eu entenda. E ele sabe que eu entendo através da palavra. E ela é a pessoa assim que sempre me dá a resposta daquilo que eu pedi para Deus. E ontem a gente estava conversando sobre exatamente isso, sobre a gente dizer que a gente se ama do jeito que é, mas na verdade realmente não é verdade. A gente, muitas das vezes, quando vai colocar roupa, por exemplo, e não tá legal, a gente fica triste, então isso não é uma alegria. E eu tomei decisão na minha vida de que eu queria, o que eu estava fazendo com o templo, o meu templo que Deus me deu, uma coisa tão linda, perfeita. Se a gente se alimentasse daquilo que ele nos deixou, que é tudo que vem da terra, a carne, todo mundo seria perfeito realmente como ele nos trouxe ao mundo.
E aquilo começou assim me martelar na cabeça, não sei o quê. E aí eu tomei decisão que a minha alimentação eu tô mudando toda. Eu decidi que eu não quero fazer dieta, não quero fazer regime, porque isso é algo que eu faço por um tempo e desisto. Eu quero mudar o meu hábito de alimentação. Eu quero, e através do meu hábito eu vou mudar minha família também, porque tudo que eu como, eles estão comendo também. E eu tomei decisão que hoje vai ser meu primeiro dia. Eu vou fazer aula de vôlei e vou começar a fazer corrida. E eu sempre peço para Deus assim, Deus, eu quero estar no meio daquelas pessoas que estão no mesmo propósito, porque é tão melhor a gente estar no propósito junto com outras pessoas que querem aquilo, porque daí aquela chama não apaga. E aí tu tá sempre entusiasmado, tu tá sempre fortalecendo a pessoa tá nos fortalecendo. E eu tenho pedido muito para Deus, assim, me colocar no meio, assim, e as coisas têm acontecido, assim, depois que eu comecei a liberar perdão e pedir perdão. Tem acontecido tantas coisas lindas, maravilhosas, tenho observado tantas coisas que antes eu, tipo, não fazia sentido para mim. E agora tem tudo se conectado, tudo sendo incrível, maravilhoso. Essa semana passada, isso vai ser um outro testemunho. Essa semana passada aconteceu uma liberação de perdão meu, que o meu coração ainda não sentia que eu queria perdoar. Mas eu sempre digo assim, Deus, eu decido perdoar, ainda que o meu coração não sinta, eu decido. E por causa de um posicionamento meu, de uma liberação de perdão, eu tô resgatando, eu não, Deus tá me usando para resgatar uma ovelhinha aí. E em nome de Jesus, essa ovelhinha também vai resgatar outras vidas. E ai, guris, eu só tenho gratidão a Deus por ter colocado vocês esse momento aqui tão lindo, maravilhoso na minha vida. E é isso, tô feliz. Todos os dias eu peço para Deus me abençoar e abençoar todas as pessoas que estão em volta. E é isso, gurias. Hoje eu acordei uma energia, uma coisa tão. É tão bom a gente sentir aquela coisa deliciosa no coração, aquela calmaria, porque Deus é calmaria, né? É tão bom a gente não se sentir ansiosa. Ai, hoje eu tô assim, leve, me conectando com a natureza, agradecendo. Eu tô muito feliz hoje. Glória a Deus pela tua palavra, pelo teu partilhar, pelo teu testemunho. Tu sabe que esse evento que eu e meu marido a gente vai fazer aqui na praia no próximo sábado, ele fala exatamente sobre isso que tu trouxe, sabe? Porque quando eu comecei a frequentar a igreja, eu já tinha vivido muitos anos, né, de processo de mudança de vida. Eu comecei com 26 anos e hoje eu tô com 37. Hoje a minha saúde é de uma mulher de 26. Quando eu tinha 26, eu tinha a saúde de uma mulher de quase 40 anos, saúde. Na verdade, eu não tinha saúde. Eu, bem como tu falou, né? Deus, ele criou todas as coisas. Se a gente comer só coisas do mercado de Deus, a gente não vai ficar doente. Tanto que hoje eu nunca fico doente. E eu sei hoje que quando acontece de eu pegar um resfriado ou me tranca aqui as vias respiratórias, é porque eu comi alguma coisa que proporcionou isso, porque se a gente tem uma alimentação saudável, que não é um estilo de vida, até estava conversando com uma amiga hoje de manhã, não é sobre ter um estilo de vida, porque o estilo de vida que Deus criou, ele é o normal. O estilo de vida que a gente tem hoje é anormal. Eu tô falando que é proibido comer açúcar, pizza, X, negócio. Não, eu como pizza. Eu como. Só que não é um hábito na minha vida, porque eu sei o malefício que isso vai ter na minha saúde. Eu sei que hoje, se no meu prato não tiver alimentos que Deus criou, a probabilidade de eu ter uma doença também. Então, eu não tenho doenças, porque na minha rotina, hoje em dia, a minha rotina é normal. Eu não faço dieta. Tanto que as pessoas falam, mas pra ti é fácil, né, Cris? Tu faz dieta? Eu não faço dieta, gente, eu só como normal. Mas o que é comer normal? Fruta, feijão e arroz, ovo. Meu café da manhã é ovo, banana. Às vezes eu como um pão integral com meu marido. Mas o meu hábito, a minha rotina, ela é normal. Eu não faço dieta. Não deixo de comer as coisas quando vou para a jornada da alma, com açúcar e coisa. Por quê? Porque eu sei que no meu dia a dia, o meu dia a dia é normal. Eu fui uma mulher que com 26 anos cheguei a pesar quase 75 quilos. É 20 quilos a mais do que eu tenho hoje. 1,55 m, pensa. Por quê? Os meus hábitos, eles não eram alinhados com aquilo que a gente é.
Porque Deus nos fez, bem como a Thaís falou, Deus nos fez perfeitas. É a gente que estraga a nossa saúde porque a gente não tem consciência das nossas escolhas. E quando eu comecei a frequentar a igreja, eu percebi as coisas, eu já estava no meu rolê já tinha mudado muita coisa na minha vida, eu já estava com meus 30 e poucos, né? Eu já tinha mudado muita coisa na minha vida e eu comecei a observar essas coisas, sabe? Será, Deus, será que tu não fala com essas pessoas da igreja assim como tu fala comigo? Porque Deus fala muito comigo a respeito de escolhas. Por que pessoas que frequentam a igreja há tanto tempo não têm esse discernimento de cuidar do templo, assim como tu tá me mostrando? Em tão pouco tempo que eu tô dentro da igreja. Por quê? Por que não ensinam sobre isso dentro da igreja? Sobre cuidar do templo e honrar o templo. Porque quando eu estou colocando para dentro do meu corpo coisas que Deus fez, eu estou honrando o meu templo. Quando eu estou colocando para dentro do meu corpo coisas que o homem fez, eu estou desonrando o meu templo. Na natureza divina, não existe nada que tenha gordura e açúcar junto. Ou tem gordura, ou tem açúcar. O abacate é uma fruta que tem gordura, não tem açúcar. A melancia é uma fruta que tem açúcar e não tem gordura. E o que o homem fez? Misturou os dois. E o que isso faz no nosso cérebro? Dopamina barata. Chocolate, dopamina barata. Tô falando que eu não como? Eu como chocolate. Eu como pizza. Pizza doce é o meu amor, eu gosto. Mas como é que é a minha rotina, como está o meu corpo, a saúde dele, para eu colocar uma pizza dentro dele e não danificar essa máquina? O problema não é o consumo, é o processo. Sabe? E esse evento que a gente vai startar aqui na praia no sábado, a gente vai falar muito sobre isso. Muito, 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 muito sobre isso, sabe? Que é uma coisa que Deus tem chamado muita gente para falar para as pessoas. Porque como é óbvio pra gente, é normal. Comer saudável pra gente é normal. E quando a gente conversa com as pessoas, a gente percebe que não é óbvio para as pessoas, não é normal para as pessoas. E a gente quer transbordar, sabe, na vida das pessoas que querem entrar nesse movimento de saúde e bem-estar, sabe? Que é uma vida que a gente vive hoje, a gente já colhe frutos disso. Eu era uma pessoa que vivia doente. Passava uma pessoa perebenta lá na esquina, eu pegava. Agora eu posso atender gente com Covid, com não sei o quê, com qualquer coisa. A pessoa espirra na minha cara, eu não pego nada. Não pego nada. Eu só fico doente quando eu escolho essa doença por algum motivo que está muito inconsciente. Toda doença tem uma utilidade. Tudo que é manifestado no nosso corpo tem alguma utilidade para alguma coisa. Ou é emocional, ou é físico, ou é espiritual. E aprender a discernir isso é o nosso rolê. Daí, o que acontece, tá? A gente está sempre querendo viver a vida dos outros, salvar os outros e cuidar da vida dos outros. A gente não sabe o que o alimento que a gente está comendo vai trazer pra gente, o que a gente não está comendo que está causando um malefício no nosso corpo pode trazer pra gente, a gente não sabe de nada. Quando eu como pizza, no outro dia eu já acordo com as vias respiratórias aqui tudo trancado. Se eu como mais que a quantidade que meu corpo consegue receber. Se eu como a quantidade que meu corpo recebe, eu não sinto nada. E às vezes eu me passo, né? Eu sou um ser humano que gosta de pizza. O que eu posso fazer? Às vezes eu me passo. E eu acordo. Gente, é batata. Eu acordo com isso aqui assim, ó, tudo trancado. Farinha branca, leite, queijo. Todas as coisas que os médicos integrativos, eles falam. Isso é ciência, não é uma coisa que a Crislane tá falando. São os 3 demônios, né? Açúcar, farinha branca e leite. O corpo, ele não processa bem esses alimentos. Não processa bem. Se tu comer numa quantidade ok, não vai te fazer mal. Agora, se tu comer numa quantidade que teu corpo não vai dar conta de processar, vai dar BO. Vai dar BO sim. É super normal isso acontecer. Só que, de novo, quanto mais energia a gente coloca na gente de mapear as nossas emoções, fisiologicamente, o que meu corpo precisa? Ele precisa de 2 litros de água, no mínimo, por dia? Então, a minha meta é as 2 garrafas dessa aqui por dia. O que vier a mais é bônus. Sabe? Pô, a gente não consegue tomar 2 litros de água por dia, que é a meta, gente. O nosso corpo, ele é água. Ele não é café. Ele não é refrigerante.
ele não é iogurte, ele não é todinho, é água, é básico. A gente não faz nem o básico pela gente, pelo amor de Deus. Quando eu trabalhava no salão de beleza, 15 horas por dia, eu não tomava água para não ir do banheiro, para não parar, para não fazer xixi. Olha o nível de desonra com o meu corpo. Como é que eu não ia colher uma doença? Tudo que a gente planta, a gente colhe é proporcional. Se tem mulheres aqui que estão doentes hoje, é porque elas plantaram isso. Então, elas estão colhendo isso. Eu era a mulher que vivia em emergência de hospital. Ou era garganta, ou era ouvido, ou era asfixia urinária, ou era... Sempre tinha um problema, sempre tinha uma doença. Porque eu estava só apenas colhendo o que eu estava plantando. Quais as escolhas que vocês vão começar a fazer hoje? Hoje. Porque só existe o hoje e o aqui e agora. Só hoje, não existe amanhã. O que a gente está fazendo hoje que amanhã a gente quer plantar? Eu tinha o mesmo discurso da Thaís, eu era aquelas gordinhas bem cheinha. Só que eu não nasci assim. Eu fui, até a minha adolescência, uma criança magra, bem magrinha. Bem magrinha. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a comprar tudo que eu não podia comer, né? Que eu não tinha para comer quando era criança. A escassez gritando. Vou comer, né, mãe? Eu não sei se vai ter, então vou comer hoje. Vou comer tudo hoje. Eu ia no buffet livre, meu Deus. Eu comia para uns 3, 4 dias no buffet livre. Essa era eu. E eu não tenho vergonha de falar. Porque essa é a minha verdade. Foi o meu passado, foi a história que eu vivi. Eu não pesei 20 quilos a mais por acaso, porque eu fiz escolhas erradas baseadas nas emoções que eu não tinha resolvido. Tudo que a gente come é emoção. Se eu sei quem eu sou, se eu sou curada, se eu sou amada, eu vou honrar meu tempo como? Quais as escolhas que eu vou fazer hoje para honrar o corpo que Deus me deu? Porque nele habita o Deus. Nele habita Jesus, nele habita o Espírito Santo. Como eu estou honrando esse corpo que Deus me deu? Se eu estou manifestando no meu corpo doenças, é porque eu estou desonrando o meu corpo. O que eu estou falando está gerando cura ou doença no meu corpo? É sobre isso, gente. Não adianta a gente ficar orando por milagre e comendo pizza todo dia. Comendo coisas extremamente calóricas todo dia. E mesmo assim, viu? Eu já vi Deus dar milagre para pessoas que desonram o corpo. Porque pai é tão pai, que não interessa o que tu faça, se tu orar e pedir pela misericórdia, ele vai te entregar o milagre. Mas que a gente não seja as filhas que ficam buscando o milagre. Porque nós já somos o milagre. Deus nos deu a vida. Como a gente está cuidando dessa vida que ele nos deu? É essa consciência, sabe, que a gente deve ter. Mas não porque a gente precisa ter, mas porque a gente escolhe ter essa consciência. O que eu estou fazendo hoje está alinhado ao que eu quero colher amanhã? Eu era a pessoa gordinha, né? Quem é gordinha aqui sabe. E eu vou falar porque eu já fui uma gordinha. Tu não tem disposição, tu não tem energia para nada, tu acorda sempre cansada. Tu vai numa loja, gente, quando começou a subir o número da minha roupa, eu falava assim, não, porque o que importa é o meu coração. Porque Deus conhece meu coração. Não importa o que eu visto, se eu sou gordinha, porque é isso. A gente vai aceitando ser medíocre. A gente vai aceitando. Eu fui aceitando ser medíocre. Aceitando que estava tudo bem, estava tudo certo, quando eu estava me enganando e mentindo para mim mesma. Porque não estava. Não estava tudo certo. Quando eu entrava numa loja e uma roupa que eu gostava não me servia, não estava tudo certo. Quando eu gostava de algo que não tinha o meu número, não estava tudo certo. A gente tem que parar de romantizar as coisas que estão acontecendo no mundo hoje. Não existe isso. E eu falo isso com propriedade porque eu já fui a que mentia para mim mesmo. Não importa, a imagem não importa, importa o que eu tenho no meu coração. Importa sim. Importa sim. Porque eu gosto do que eu vejo hoje. E quando eu comecei a parar de me sabotar, quando eu parei de falar que imagem não importa, de mentir para mim mesma, a minha autoestima começou a elevar. Eu comecei a ter mais certeza de quem eu sou. E selar isso em mim. Eu sou saudável. Eu sou a saúde. Eu sou o amor. Porque eu vivo isso. Isso transparece em mim.
Agora tu vê uma pessoa, tu tá vendo uma pessoa ali com músculo, porque a gente sabe, hoje a ciência já comprova que o músculo protege os nossos ossos, articulações, tudo. Daí tu vê uma pessoa que tá assim como eu tô agora. Agora eu vou mostrar pra vocês, eu vou achar e vou botar ali no grupo uma foto minha quando eu estava doente, porque eu estava doente. A minha imagem era os ombros caídos, inchadona, sabe? A fisionomia para baixo. O corpo fala. O corpo fala. E se a gente admite que a gente não tá bem, cara, eu não tô bem. Eu não tô bem. Vou procurar uma academia. E o dinheiro que eu investi em chocolate que eu comia todo dia e pizza que eu comia toda semana, eu investi em academia e personal trainer. No primeiro ano foram 8 quilos que eu perdi. Só com academia e personal. 8 quilos em um ano, perdendo, tipo, de boa, porque eu não queria fazer dieta maluca, porque não dá certo fazer dieta, ficar fazendo dieta de abacaxi, de ovo, de não sei o quê. Essas coisas não funcionam. Quando eu fazia dieta, eu falava assim, eu nunca mais vou comer chocolate. O que acontecia? Eu me sabotava. Eu nunca mais vou comer pizza. O que acontecia? Eu me sabotava. Eu me enganava, comia escondido. A gente faz isso. Podem falar. A gente faz, a gente come escondido. Come escondido do marido, come escondido das pessoas. Mas a gente não come escondido de Deus. Ele tá sempre olhando. Ele tá sempre vendo. Dele a gente nunca vai conseguir esconder nada. Não sejam as filhas que escondem do pai, porque ele tá sempre com a gente. E ele já mostrou para vocês o que vocês precisam fazer. Deus faz tudo, menos a nossa parte. Pergunta se eu gosto de treinar. Não gosto. Tá? Qual é pessoa em sua consciência que vai pra academia puxar ferro e ama? Me apresenta uma. Não conheço. Eu não conheço. Adultos fazem o que precisa ser feito. Independente de qualquer circunstância. Eu vou pra academia porque eu sei que eu preciso fazer isso. Eu não sinto dor no corpo. Eu vivia com dores no corpo. Dor nas costas, dor no quadril, dor no tornozelo, dor no joelho, dor em tudo. Eu era a Nossa Senhora das Dores. Agora eu sou a filha amada de Jesus. Quem somos nós? Eu treino para ter resistência, para não sentir dor, para ter saúde, para criar músculo. Porque se a ciência comprova e hoje eu vivo isso, que eu não sinto dor porque eu tenho músculo. Gente, eu não tinha músculo nos braços, era só pele, gordura, nervo e osso. Sente, toca em ti. Se tu sentir músculo, ok. Agora, se não sentir músculo, isso não é sobre estética, é sobre saúde. Se tu não sente músculo nas tuas articulações, tu vai pegar qualquer peso. Qual a probabilidade de dar um BO? Uma torção, um rompimento num ligamento. As pessoas que jogam beach tênis, a gente conversa com o pessoal da praia que joga beach tênis, que não faz academia, se lesionam direto. E eles sabem que precisam treinar. Criar músculo. Pra tu correr. Se tu começa a correr sem músculo, a probabilidade de tu te lesionar, 100%. 100%. Agora, se tu não tem músculo, que tu quer começar a fazer uma atividade, Thaís, isso é uma sugestão para ti, começa a fazer com caminhada. Não coloca alto impacto no joelho sem uma preparação. Vai te lesionar. Vai te lesionar. Eu já fiz essas artes aí, viu? A gente fica louca, não, agora eu vou mudar de vida. Agora eu vou correr 10 km. Não, mas tu sabe que aqui tem os grupos, sabe, de caminhada. E aí eles começam com 2 quilômetros, aí preparando o corpo para depois começar a participar, de fato. Uhum. Muito bom. É muito importante isso. A gente nunca fazer sozinho. Que bom que tu tá num grupo, Thaís. Porque eu já fui a louca de querer fazer as coisas sozinho e não dá. A gente sempre precisa de um direcionamento, de pessoas que já estão trilhando o caminho que a gente quer trilhar. E pedir ajuda é um processo também, sabia, de cura nosso. É um processo de cura nosso. Porque às vezes a gente não quer pedir ajuda para não incomodar, né? Ai, filha amada. Esse pensamento é o mesmo pensamento que tem com teu pai, com Deus. Ah, eu não vou nem pedir isso para Deus porque eu não quero incomodar ele, porque afinal de contas tem tanta filha que precisa mais que eu, né? Olha o pensamento. Eu já fui essa filha também. Não, nem vou incomodar Deus, nem vou pedir isso para ele, porque
Ah, ele tem outras pessoas que precisam mais que eu. Coitado das pessoas que estão passando fome. Hoje eu nem passo mais fome. Então eu vou deixar Deus para essas pessoas. Olha esse pensamento de órfã. Isso é um pensamento de orfandade, de escrava. Todas as filhas que pedir para o pai vai ter. Todas. Eu não sou mais especial e nem sou a filha mimadinha, não. Todas nós, se a gente se render, se arrepender, pedir ajuda, pai, eu não. Bah, tem um negócio aqui que tá acontecendo comigo que, bah, eu não tô dando conta. Pai, me coloca no meu caminho uma pessoa que vai me ajudar. Depois que eu fui intencional nisso, a minha vida começou a melhorar muito. Mas foi um processo meu, porque eu não pedi ajuda para ninguém. Eu achava que tudo eu conseguia fazer sozinha. E não, a gente não precisa fazer tudo sozinho. Esse evento que eu vou fazer aqui na praia, vai vir gente para me ajudar. As mulheres que eu chamei para pedir ajuda, elas vão me ajudar. Tem gente que está ofertando no evento e pagou o ingresso. Por quê? Porque eu falei intencionalmente, Deus, eu quero ajuda. Coloca na minha vida mulheres que me ajudem. Me conecta a mulheres que quando eu ajudar, eu também vou ser ajudada. Porque a amizade verdadeira, ela é uma via de mão dupla. Eu já tive amizades que eu encerrei. Sentando na mesa, olhando no olho no olho. Isso não é uma amizade. Eu tô doando, tô servindo, tô ajudando e eu não tô sentindo isso de ti. Amizade de mais de 10 anos. Isso é saudável. A gente não vai deixar de ser a filha amada de Deus, não vai ser ruim. Que a gente às vezes acha que se posicionar é ser ruim. E não. Se posicionar é impor limites. Isso não serve para mim, isso não vai adiante para o meu próximo ciclo, para minha próxima estação. E tá tudo certo. Eu não deixo de amar as pessoas que passaram pela minha vida, as amigas que passaram pela minha vida. Mas tem pessoas que não vão pro próximo nível com a gente. A Thaís vai começar o movimento dela, tá super feliz, super animada. Se ela chegar para uma amiga que não quer e querer puxar essa amiga para fazer junto, qual a probabilidade dela ficar no mesmo lugar que a amiga que não quer? Vai ficar. Vai ficar, porque muitas de nós, às vezes, depende de outras pessoas para fazer as coisas. A gente não pode depender dos outros para fazer as coisas. A gente só pode depender de Deus para fazer as coisas. Escolham, pai, eu quero depender só de ti para fazer as coisas. Não quero depender de mais ninguém. A gente não pode depender nem do marido, gente. Porque se a gente depende do marido, a gente tá cortando o favor e a graça, muitas vezes. Porque não é o marido que vai fazer, vai ser Deus que vai fazer através dele. Assim como eu, não sou eu que vou fazer, é Deus que vai fazer através da minha vida. Quanto mais eu renuncio, eu obedeço, mais papai usa a minha vida para servir a vida de vocês. Como eu estaria hoje servindo a vida de vocês e aprendendo muito com o tempo de mesa, se eu não estivesse renunciando e obedecendo? Eu não estaria aqui onde eu estou, esse fundo que vocês estão vendo hoje, eu só estou vivendo porque eu estou obedecendo e servindo. Mas primeiro eu estou me servindo. Não tem como eu transbordar para vocês algo que eu não vivo. Agora, eu estou vivendo. Então, se eu estou vivendo, eu vivo essa verdade, eu transbordo essa verdade na vida de vocês. Por isso que às vezes algumas coisas que a gente faz traz confusão. Porque daí tu olha assim, bah, mas eu não sou perfeita ainda, como é que eu vou trazer uma palavra para as pessoas? E nem vai ser. Não vai ser. Porque a gente busca estar perfeita para começar algo. Eu não estou perfeita na minha alimentação e nem no meu estilo de vida saudável para começar um movimento de saúde e bem-estar. Mas o que eu conquistei até agora já vai servir para ajudar muita gente. É sobre isso. O que todas vocês já viveram até hoje, o que vocês acessaram até hoje, com certeza pode ajudar muitas pessoas. Não olhem para o que vocês não têm, olhem para o que vocês já têm. O que eu tenho agora que pode ajudar as pessoas que querem ser ajudadas? E parem, pelo amor de Deus. Ai, vem cá. Parem de querer ajudar quem não quer ajuda. Invistam energia em vocês. Isso é uma chave poderosa. Não é egoísmo se amar. Tá na Bíblia. Ame a Deus sobre todas as coisas.
Não tem vírgula. Todas as coisas. E o próximo, como eu me amo. Se eu me amo, eu transbordo o amor pro próximo. Agora, se eu não tô me amando, eu tô desonrando o meu corpo, desonro as minhas emoções, desonro o que Deus me dá todos os dias, como é que eu vou fazer pro próximo uma coisa que eu não faço nem por mim? Primeiro eu faço por mim, e depois eu faço pelo próximo. Porque senão a gente vai ser que nem várias mulheres já falaram aqui. Eu falava uma coisa e eu vivia outra. Começa a viver hoje. 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 Começa a viver hoje. Praticar hoje as coisas que tu já aprendeu e começa a viver. O exemplo arrasta. Não adianta a gente querer que o outro faça uma coisa que a gente não faz. Agora, o que eu já fiz até hoje, o que eu já vivi até hoje que pode servir a outras pessoas? Façam essa pergunta. Foi fazendo essa pergunta que eu criei esse movimento. Porque para mim era óbvio, alimentação saudável. O café da manhã, tomar água, fazer exercício físico. Para mim hoje é óbvio, porque já fazem 11 anos que eu faço isso. E eu não nasci numa família que fazia isso. A minha mãe morria de trabalhar, o meu pai até hoje faz isso. Se a minha mãe estivesse viva, provavelmente ela faria isso ainda. Então, tudo que eu aprendi do zero. Porque eu escolhi, a gente pode escolher. Todos os dias a gente pode escolher. Fran, pode falar, meu amor. Franciele Fran. Bom dia. Bom dia. A Thaís é uma semente da live, Cris. Glória a Deus. Daí. E eu tô muito A feliz. ovelha perdida. A ovelha perdida voltou pro rebanho. É, o teu sim lá, o dia que tu pediu para mim trazer a palavra, Deus trabalhou muito em mim. É que nem eu falei no dia da palavra lá que eu dei, que eu vivi de novo, sabe? Aquela noite Deus me trouxe vida. E eu sempre tô falando para as gurias aqui que não sei por onde, no caminho que eu me perdi, mas Deus nunca esquece da gente, né? Ele traz o fôlego de vida de novo. E a partir disso, assim, ó, como tem pessoas, assim, que nem estavam, tipo, conversando muito tempo já comigo e às vezes só procuram para perguntar algo, assim, para ouvir uma palavra de Deus mesmo, sabe? E assim, ó, o tempo de mesa tem ativado isso e eu sempre tô falando para as gurias como é precioso esse tempo. Até ontem eu coloquei, tá aqui, ó. O Gabriel, ele é apaixonado por ti, pela tua fala. Ele participa todo dia com nós e tem sido muito gratificante. A minha família tem desfrutado muito e eu sempre falo, permanecer, né? Permanecer nesse... E a mesma coisa que a Thaís falou, que nós estava conversando sobre o corpo, eu também, quando eu engravidei do Isaac, eu estava no processo de estar me cuidando, porque eu já entendo, eu estudei, eu sei como funciona o corpo, eu sei o que alimenta, eu sei o que é saudável, e eu também não sei onde que eu me perdi, que eu não consigo voltar para esse, e o tempo de mesa tem, e essa semente que é a Thaís, ela começou a postar do alimento e coisa, e o meu marido viu e ele disse, eu vou começar a me cuidar, e eu ontem até estava conversando com a Fernanda, acho que ela está aqui também no live, eu estava conversando com ela e disse assim, ó, uma semente que foi para a Thaís e através da vida dela tocou o meu marido, porque às vezes não é a gente, é através de outra pessoa que Deus transborda. E às vezes a gente está segurando a chave daquilo que a gente quer na mão e não libera, né? É verdade. Glória a Deus. Muito obrigada, Fran. Gente, é isso, sabe? Que a gente pare, a Ju falou, né? Onde eu me perdi. Não importa onde a gente se perdeu, importa o que a gente vai fazer agora. Eu já me perdi várias vezes também, quando eu não sabia quem eu era. Quando a gente não sabe quem a gente se perde. Agora, ficar remoendo o passado vai resolver nosso presente? Não. Não vai. Agora, o que eu vou mudar? O que eu aprendi com a situação que eu vivi? Eu me perdi. Então, se eu me perdi é porque eu não sei quem eu sou. Porque quando eu sei quem eu sou, eu não me perco. Eu não vou permitir que eu vou estar num ambiente, se eu
né? Dei a minha palavra que eu vou fazer algo, eu vou fazer algo. O primeiro ano que eu me comprometi em cuidar da minha saúde, eu bebia na época. Imagina, 26 anos, né? Eu nem sonhava em me converter, eu bebia. E o personal que eu contratei, ele me desafiou. 1 ano sem bebida alcoólica. E o que eu fiz? Eu fiquei 1 ano e 4 meses. Sem nada de bebida alcoólica. Nada. Então, o saber e não fazer, que eu sempre falo, igual a zero, o que hoje é um gatilho para vocês que vocês sabem que vocês precisam tirar da vida de vocês e vocês ainda não fizeram? Definitivamente, sabe? Algo que traga algo ruim para a saúde de vocês e tirem definitivamente refrigerante. Gente, eu não tomo refrigerante desde antes dos meus 26 anos. Então já faz mais de 11 anos isso. Tirem, eliminem da vida de vocês. Isso não traz benefício nenhum. Suco de caixinha, benefício nenhum. Quer tomar suco? Compra a fruta e faz o suco da fruta. Compra um suco de uva integral, que seja 100% suco da uva. Mas o que é a fonte da vida? Água. Água não tem erro. Então, se hoje vocês têm algo que vocês sabem que precisam tirar, mas ainda não fizeram, porque saber e não fazer é igual a zero, façam. Tenham atitude, entrem em movimento para fazer. O que eu preciso tirar da minha vida hoje que está tirando a minha saúde? O quê? E eu não tô falando só que a gente bota para dentro na boca, tá? O ouvido e os olhos também conta. E conta muito. Faz anos que eu não vejo televisão aberta. Não tem nada de benefício televisão aberta. Nada. Não. Então escolham intencionalmente. Pai, olha só, eu vou tirar isso da minha vida intencionalmente. Porque hoje eu virei uma chavezinha e eu vou fazer o que precisa ser feito. Porque se não, nada adianta a gente ter acesso à informação e não colocá-la em prática. O que é a sabedoria? É o conhecimento colocado em prática. Então, se eu não estou colocando o conhecimento em prática, como eu serei a mulher sábia? Eu não serei. Não serei. É igual a questão de a gente tratar o nosso marido com amor, com acolhimento, nutrindo, tá. Como é que eu vou ser a mulher sábia que faz essas coisas se eu não praticar essas coisas? Sem me cobrar. Porque assim como ele, eu também estou aprendendo. E eu falo para ele, hoje eu estou dando o meu melhor. E às vezes o meu melhor é não fazer nada. E eu falo para ele, hoje eu tô dando o meu melhor dentro das minhas condições. E às vezes eu não quero dar. Porque eu não tô disposta para dar. E tá tudo certo, assim como ele também, às vezes tá num dia que ele tá dando o melhor dele, mas ele não tá fazendo nada. Por quê? Porque o melhor dele é só estar presente. E tá tudo certo. Essa paz que a gente deve ter no nosso coração. Não se cobrar pelo que foi feito. Agora, se responsabilizar pelo que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo hoje que está alinhado aos princípios de Deus? Quais são os princípios e valores de Deus? É sobre isso, mulherada. Não adianta ficar perguntando onde é que tu te perdeu. Esquece. Já era, já foi, passado. Foi. Tchau, passado. Muito obrigada, porque eu aprendi com isso. Agora eu não vou mais me perder, porque eu escolho todos os dias fazer intencionalmente coisas, plantando essas coisas para eu colher amanhã essas coisas que eu estou plantando hoje. A colheita, ela nunca falha. A semeadura e a colheita nunca falha. É tudo proporcional. 100%, 100%. Tudo que a gente faz, a gente paga. Tudo que a gente causa tem um efeito. São leis. Que nós estejamos presentes para perceber essas leis e as coisas que estão acontecendo na nossa vida. A Pamela já confirmou presença, a Jéssica já confirmou presença. A Vanessa vai estar com a gente, sábado. Vão madrugar, vão sair de Porto Alegre lá, ó, para estar com a gente no sábado aqui na praia. Eu peguei um espaço top, bem legal, assim, na beira da praia, tem um gramado, tem um campo de areia para jogar beach tênis. Quem tiver raquete beach tênis pode trazer. Pode trazer criança. Se não tem essa coisa, se a criança não pode ir criança. Então, bem-vindos. Pode falar, meu amor. Eu tenho uma dúvida. Eu queria muito andar de bicicleta, mas eu tinha receio.
E eu queria perguntar se eu posso andar de bicicleta começar a necessitar, porque eu não tenho. Eu queria ter mais equilíbrio na perna para poder andar, para não cair, porque eu ainda sou um passo devagar, um de cada vez, mas mesmo assim, eu tô quase, quando eu vou caminhar, quando eu sinto que eu vou cair, eu ando com o meu andador. Mas é só por isso, porque eu queria começar a andar de bicicleta. Até falei para Mana. Tu pode tudo o que tu quiser. É só tu querer. É claro que tu vai precisar de um profissional para te ajudar nesse começo, né? Ai, Vai precisar de agora de manhã, eu, tá? Alguém eu, que leva, eu forte. levantei e a primeira coisa que eu fiz foi sentar na varanda ali para tomar um banho de sol. E eu consigo ver a bondade de Deus ali. Eu Amém. só tenho que agradecer. Muito obrigada. Amém. Deus é bom o tempo todo com a gente. Ju, abre a câmera e fala, por favor, eu vou te dar um puxão de orelha. Para de falar nas mensagens e abre a câmera, abre o áudio e fala que a gente quer te Espera só um ouvir. pouquinho que eu tenho que acertar aqui. Peraí, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Tá, deixa eu abrir. Onde é que eu tô me olhando aqui? Peraí, não tô. Tô te Não, vendo. a questão do intencional ali, do perdão, assim, o intencional pra mim é bem tenso, assim, ser intencional, porque soa em mim como manipulação. Tipo? E na infância e na adolescência eu manipulei muito meu pai com relação a isso. Mas, Com relação ao dinheiro, porque, enfim, né? E ser intencional para mim ressoa a volta aquele gatilho da manipulação, sabe? Porque eu fazia aquilo com ele consciente que eu estava fazendo aquilo para ter o ganho do dinheiro, uhum, o benefício dele pagar as coisas para mim. uhum. E eu acabo inconsciente, agora consciente, obviamente, eu tô vendo que eu relaciono uma coisa com outra. E daí agora eu juntei o Lé com o Cré ali, né? Da questão da Thaís ali, do. Mesmo que eu não sinta o perdão por mim mesma, enfim, deixa eu tentar segurar para, né, concluir. Se quiser chorar, pode chorar. Tu sabe que tá num ambiente seguro, né? Sim, mesmo que eu não sinta esse perdão por mim mesma, eu escolho liberar esse perdão e vou fazer isso todos os dias, até eu Amém. liberar esse perdão com relação à manipulação, para poder ser intencional. Mas a gente pode ser intencional para os dois lados. O que tu fez no passado, ficou no passado. Lembra que tu te batizou? Uhum. Batizou, né? Começou a andar com Jesus. E o que diz na palavra? As coisas velhas ficaram para trás. Tu tá escolhendo te machucar, lembrando disso por quê? Autossabotagem, né? Por quê? Não é só isso. É essa pergunta que tu tem que te fazer e ir de encontro com Deus. Qualquer coisa que eu te trouxer agora vai ser coisas que eu vejo de fora. Mas tem Sim. coisas que estão disponíveis para tu acessar dentro de ti. Dentro de ti. E só tu e Deus que vão. Porque qualquer coisa que eu te falar vai vir de mim. E Deus está te chamando para um secreto, para uma profundidade, para tu mergulhar nele, sem intermediários. Porque nele vai ser verdadeiro, vai ser algo que vai transcender. Quando eu sei quem eu sou, eu não preciso mais me perdoar. Isso é Eu não preciso mais me perdoar porque eu já sou perdoada. Agora, se tu não consegue sentir isso em ti,
Qual é o processo que eu sempre sugiro? Tu mergulhar em Deus e buscar nele essa resposta, para tu também conseguir transcender. São muitas coisas. E para tu ir perfurando, tem que ter paciência com o teu processo, querer acessar, por mais que doa, por mais que tu sofra, porque a dor, ela só vai acontecer no início, só dói porque a gente não tem maturidade para lidar. Conforme tu vai aceitando o processo, tu vai aprendendo a lidar com aquilo ali. Verdade. E ser intencional, ser intencional é maravilhoso. Intencionalmente eu declaro todos os dias a vida na minha vida. A cura, eu sou curada. Isso é ser intencional, eu sou curada. Tudo que eu preciso vem para mim. Tudo que eu escolho, né, que está alinhado ao que Deus quer para mim, vem para mim. Tudo. Isso é ser intencional. Eu declaro todos os dias que meu marido é rico, é próspero, abundante. Isso é ser intencional. Intencional é tu falar e declarar aquilo que tu vai viver aqui e agora. Daí tu tá deixando de ser intencional porque tu lembra do teu passado, da tua velha vida? Entende que não... Não é congruente. Não. Não. O que tu recebeu na tua nova vida? O que tu recebeu na tua nova vida? Água viva. Acabou. Ela limpa e purifica tudo. Tu já é perdoado. Para de insistir nisso. Tá Só bom. desconecta. Pega o plugzinho e fala assim, ó. Obrigada, Cris. Gurias. Obrigada, Cris. Obrigada, Jesus. Ô, Cris. Obrigada, Jesus. Ui, não sei o que eu fiz aqui agora. Pode falar, meu amor. Eu só tô vendo o que eu fiz aqui. O que tu fez? Tá falando, pode falar. Lembra que no capa, um dia tu falou pra mim assim, libera essa culpa, lembra? E daí ontem tu falou bastante, e como Deus, ele é perfeito, ele vai preparando. Eu entendi que ele preparou a terra para então, né, terra. Me ajuda aqui, filho. Cadê? Daí, deu sim, obrigada. Ontem, a gente deixou ele para fazer o discipulado na igreja com jovens. E saímos, eu disse para um neto, vamos comer um espetinho. Daí fomos comer um espetinho, eu peguei de frango, e ele gosta de frango. Daí eu tava comendo e disse, não peguemos nenhum pro Gabriel. Eu saí com aquilo, mas o Isaac tinha que tomar banho, já tava com sono. E daí pedi esperar, né, para aprontar, então acabamos não pedindo. E eu fiquei com aquilo, sabe, Cris? Com aquela coisa, sentindo culpar. E logo assim, como Deus, né, faz as coisas e ele é perfeito. Eu entendi que daquele tempo que tu liberou aquela palavra, Deus começou a preparar a terra e começou trazendo clareza, luz, entendimento. E daí ontem nós estávamos sentados no sofá esperando ele ligar para buscar ele, então, do discipulado, e ele mandou um banho, vou ir jantar com o Denis, porque o Denis estava lá, né? E daí na hora, assim, Deus falou, viu, tu estava te sentindo culpada e eu cuido de todas as coisas, sabe? E eu me sentindo, nós comemos um espetinho, não trouxe pra ele. E daí ontem Deus foi muito claro, assim, no que falou comigo, assim, sabe? Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Todas as coisas que acontecem, olha como é claro, né, a ação de Deus. Elas acontecem para mostrar pra gente que ainda tem alguma coisa ali. Não é sobre o espetinho, é sobre o que tu tá sentindo. Por que tu ainda sente culpa? A Joana Tofano comentou ali numa mensagem. Não sei o que ela botou aqui, deixa eu ver. Ju, não há condenação para quem está com Cristo. Ele nos levou... Exatamente. Ele nos lavou de todo pecado. Se a gente está em Cristo, não existe culpa, não existe vergonha, não existe ressentimento, não existe nada dessas coisas. Mas a nossa mente, ela cria, né? Cria situações, porque lembra que lá em 1989 tu fez tal coisa. Lembra que lá em 1964 tu fez tal coisa, mas foi antes de eu me batizar, amada. Cala-se tua boquinha, eu falo pra minha mente, cala-se tua boquinha, não existe nada quando a gente tá com Cristo e em Cristo. Não existe medo. É tudo algema invisível. Daí a gente fica revivendo o passado, projetando o passado o tempo todo,
E a gente esquece que a gente já tá com Cristo, que não existe mais nada dessas coisas. Mas é treino. Fran, treina. Eu estou em Cristo, eu estou com Cristo, não existe culpa com Ele. Verbaliza isso, fala isso, declara isso na tua casa. Até que isso seja uma verdade, porque a tua mente ela vai ficar projetando, criando peças para que tu acredite que ainda há culpa, mas não há mais culpa. Não existe. Acabou. Fala assim, ó, achou, sai daqui. Eu fico falando com a minha cabeça, porque elas, bem, gente, eu não sou alecrim dourado. Também vem pra mim. Não, nem vai na academia hoje. Não, nem pega a bicicleta, tu tá louca? Não vai dar tempo. Como assim não vai dar tempo? Eu tenho todo o tempo do mundo. Porque antigamente, né, eu vivi escassez de tempo para fazer as coisas. Hoje eu não vivo escassez de tempo. É isso, é treinar nossa mente o tempo todo. O tempo todo. Transformai-vos a partir da renovação da mente é sobre isso. Todos os dias eu escolho transformar minha mente, lavar os meus pensamentos com a fonte de água divina, cristalina, pacificadora, purificadora, que é Deus em nossas vidas, Jesus. Pamela, vem. A mulher mais rica desse tempo de mesa é a Pamela. Ah, gente, que mulher milionária. Amém. Só para compartilhar, então, sobre culpa, só para testemunhar que ontem eu fui curada, assim, em mais uma camada nessa parte da culpa, assim, depois do que tu me falou, sabe, desde que eu compartilhei. E desde que eu entrei aqui no tempo de mesa e na jornada da alma, que foi próximo, como é incrível o que Deus tem trabalhado na minha vida, assim, sobre culpa, sobre essa cobrança, sobre orgulho. E o que eu queria compartilhar com vocês é justamente sobre o orgulho, sobre fugiu a palavra agora, mas autossuficiência. Eu cresci assim sendo muito independente e aprendendo que eu tinha que me virar sozinha e a resolver todos os BOs sozinhas e não depender de ninguém para nada. E assim eu fui até os meus 28 anos, 29, né? Inconscientemente. Não que eu não continuei depois, né? Mas foi algo que eu tive consciência e venho trabalhando até então. Mas, só para citar algo bem didático, assim, bem prático para vocês, como muitas de vocês estão citando sobre alimentação, sobre o corpo, eu também venho nesse processo de me cuidar mais. Eu tenho uma alimentação saudável, eu sou da área da saúde, sou formada em nutrição, assim, já há bastante tempo eu cuido da minha alimentação. Mas depois das 3 gestações eu fiquei com excesso de peso. E agora eu vinha num processo, assim, depois desse último parto, eu estava num processo de muita autossabotagem, de comer muito por culpa, e com as historinhas de que eu não tinha tempo. E claro que é mais agitado, assim, uma vida com 3 filhos pequenos. Mas a questão do tempo, de não ter tempo, é só a prioridade, né? Era onde eu estava priorizando o meu tempo. Então, o treino, o exercício, para mim, estava ficando sempre por último. E, na verdade, era eu, né, que estava ficando em último lugar nos meus dias. Mas, enfim, aonde entra a autossuficiência, né? Por eu ser nutricionista, por meu marido ser personal e eu já ter bons hábitos, eu ficava assim eu não preciso de ajuda com isso, porque eu sei o que fazer. Né? Iludida eu, achando que era só sobre comida. E até que aí o senhor veio me pedindo algumas coisas, faz jejum de Daniel. Ele já vinha me pedindo, na verdade, para eu renunciar o doce durante a gravidez. E durante a gravidez eu fui muito regrada, assim, porque não era só sobre mim, né? Tinha uma vida, eu estava gerando uma vida, então eu consegui seguir muito, assim. Mas depois que ele nasceu, aí era só eu, então eu me larguei e me joguei no doce de novo. Ah, tu não estava amamentando durante o pós-parto? Estava. Ah, e não vai através do leite? Vai. Né? Mas era a minha historinha, né? Agora já tá mais livre, né? E aí eu comecei. Então eu fiz o jejum de Daniel e aí eu entendi que não era sobre a comida em si. Nada. Era sobre o quanto eu ainda dependia de outras pessoas, da necessidade de aprovação.
Porque chegava minha mãe ou minha sogra com alguma coisa e eu... Mas é chato eu negar, né? Ah, sim. Sim É para os chato outros negar. e não para ti. Uhum. É o contrário, é não para os outros e sim para ti. Não, eu não como isso. Não, eu não vou fazer isso. No meu primeiro ano de mudança de vida, quantas pessoas chegaram me convidando para beber? Pergunta? Muitas. É não para os outros e sim para ti. Isso é para todas aqui. Todas nós. E é bem como tu falou, Pamela. É a necessidade de ser aprovada. Imagina você rejeitada, então eu vou aceitar o que tá me oferecendo. Uhum. Foi isso que veio para ti? Foi. Em última instância, é isso, né? A gente vive isso. E aí eu tava um dia, e aí o senhor veio me trazendo consciência de muita coisa, assim, sobre... E é o meu estilo de vida, é saudável. Eu gosto de me exercitar, eu gosto de comer saudável. Mas em algum momento eu me perdi e eu não estava conseguindo retomar, por conta da culpa de tudo que estava envolvido. Até que o senhor me trouxe clareza e eu voltei a fazer exercício. E aí eu pensei, eu preciso de ajuda de alguém para me incentivar, para me cobrar, que vai estar ao meu lado. E aí eu pensei em algumas amigas, pensei no meu marido, mas pensei, não, elas não vão me ajudar da forma que eu quero. Elas vão passar, dar tapinha nas costas. É. Aí me veio, na hora, assim, me veio a Cris. Aí eu pensei, mas... Eu pensei, tá, vou mandar. Não, mas amanhã eu mando mensagem, já tá tarde. Mas no fundo era autossuficiência de não querer pedir ajuda. E aí, no fim, daí eu me dei conta disso, que era o meu orgulho de novo. Dizendo, tu não precisa de ajuda. Tu tem o conhecimento, tu sabe fazer sozinho. E aí, quando eu percebi isso, era 10 horas da noite já. Eu pensei, não, eu vou mandar. Quando ela puder ver, ela vai ver. E tá tudo certo. E aí, eu mandei a mensagem para ela e foi tão linda, assim, a resposta dela para mim. E eu fiquei pensando quanta coisa eu já deixei de viver por essa autossuficiência. Por ser independente, por não querer depender de ninguém, não demonstrar fraqueza. Então, era isso que eu queria compartilhar, o quanto eu tenho sido edificada nisso também aqui, através de ver mulheres com coração tão ensinável, assim, tão dispostas a aprender e a pedir ajuda. A gente não vai a lugar nenhum sozinho. Nenhum. Cada mulher aqui tem algo lindo, precioso e único para ajudar umas às outras. Cada uma aqui. É só a gente parar de se comparar. Quem compara, para. Para. Tu vai parar de desenvolver tudo que tu tá desenvolvendo porque tu tá te comparando. Qual é a tua essência? O que que tu gosta? O que que tu não gosta? O que que tá se projetando para tu resolver? E assim tu vai cuidando da tua vida, vai cuidando da tua vida, vai fazendo o que precisa ser feito. Para de contar a historinha. Olha a historinha que a Pamela contava. Gente, eu tenho uma amiga que é mãe solteira de 3. Igual a Pamela. Mãe solteira. A Pamela tem marido. E ela não conta história. Eu tenho amiga que é mãe solteira de 3 e é mais sarada que eu. Governa mais ainda a alimentação e os treinos do que eu. Porque eu ainda tenho ranço, ela não tem ranço. Eu tenho ranço pra ir treinar. Ela não tem, ela vai de boa. É que nem ela fala, né? Eu vou porque precisa ser feito, mas eu não tenho esse ranço que tu tem, Cris. Eu te sugiro, inclusive, parar de falar isso. Ela fala, né? Não, porque tu tem que parar, mas eu não gosto, o que eu posso fazer? Ai, ai. E ela, Cris, eu te sugiro tu parar, mas não é pra agora, não quero olhar pra isso agora. Mais pra frente eu olho, mas eu ainda tenho ranço. Mas eu faço o que precisa ser feito, sem contar a historinha. Então, Pamela, tu tem marido. Tem amiga minha que não tem marido, tem 3 filhos pequenos, e treina, cuida da alimentação, se lasca. E que bom que tu me chamou, porque foi uma comprovação de algo que eu e Deus estavam conversando, só eu e ele. E daí imagina se tu não me chama e tu não fala, tu não pede ajuda. Tu não recebe essa percepção de quantas coisas tu deixou de viver porque tu não pediu ajuda, porque tu não conversou, porque tu não chamou. E eu não teria recebido aquele direcionamento para selar algo que Deus me trouxe. Que eu vou trazer para vocês no sábado. Sabe? Olha quanta coisa às vezes a gente deixa de viver em experiências divinas. Porque a gente fica com a nossa boca fechada, bem como a Bruna fala, não engulam as chaves.
Sentiu de chamar alguém, chama, conversa, fala. Sentiu de compartilhar uma palavra com alguém, chama, compartilha a palavra. Ah, mas quem sou eu para compartilhar? Tu é uma filha amada de Deus. E se Deus está te direcionando para chamar uma pessoa e entregar uma palavra, faça isso. Faça. Seja obediente. Quem obedece, cresce. Cresce em todos os sentidos. Olha lá a riqueza, olha a riqueza da Pamela, gente. Olha a riqueza dessa mulher. Quando eu falo que ela é rica, milionária, bilionária, chega ela com aquelas monte de criança no rolê. E agora a gente está aí se unindo para cuidar da nossa saúde e bem-estar. Não porque a gente precisa disso, mas porque a gente escolhe isso, porque isso é bom, perfeito e agradável aos olhos do nosso Pai que nos criou. Ele não criou filhas para viver a realidade que a gente vive hoje, não. Ele quer muito mais para a nossa vida. Ele quer muito mais. E o muito mais que eu falo é muito além do que os nossos olhos veem. É muito além do que os nossos olhos veem. Muito. Qualquer coisa que vocês imaginarem com a mentalidade que vocês têm hoje, Deus quer muito além do que vocês imaginam. Do que um quadro. Um quadro de, que a Jéssica estava falando hoje, né? Um quadro de coisas que a gente quer conquistar. Deus quer muito mais do que isso para nossa vida. Quando a gente vai se alinhando, vai se priorizando, vai olhando para as coisas que precisam ser olhadas, vai fazendo o que precisa ser feito, a colheita ela vai sempre ser proporcional. Mais alguém quer falar? Não? Por hoje é só? Chega de testemunhos? Ah. É bom falar, né? A Ju abriu até a tela ali, ó, conversou com a gente. Se chegue, mulher, aqui não tem nenhuma, aqui, ó, aqui não tem nenhuma mulher que foi perfeita. A gente está se tornando mulheres melhores, mais sábias, no decorrer do caminho. Mas todas aqui têm perebinha. Todas têm. Nós temos, mas não somos as nossas perebas, lembrando. Eu tenho, mas eu não sou elas. E se eu estou tendo elas, é porque eu tenho que olhar para alguma coisa. Todas nós estamos aprendendo. Não tenham vergonha de abrir a tela e falar. Abrir o quadro e falar, abrir o vídeo e falar. Até mesmo porque eu fiquei vergonha. Eu sou sem vergonha. Se eu estou em Cristo, eu sou sem vergonha. Sem vergonha é crente, né? Ó, cristã. Vamos se respeitar. Sou crente, sou sem vergonha. Jesus, eu sou sem vergonha, tá? Pode mandar que eu faço. O que tu quer que eu faça? Nossa. Tragam leveza pro dia a dia de vocês. Ah, e essa leveza é algo que a gente conquista, porque eu era uma mulher rígida. Eu era tão rígida que eu sentia tanta dor aqui, assim, ó. Ah, pra eu ficar sentado assim pra trás, misericórdia. Eu era muito rígida. Dura. Não ria de uma piada quinta série do meu marido. E todos os dias ele faz. Misericórdia. Os videozinhos, então, se me encha de rir. Me mostrava os vídeos e eu ficava olhando assim, ó. Quando que é pra eu rir? Olha que sem graça. Chata. Ah, insuportável. Ranço, azeda. Eu dou risada, eu forço. E dele fica faceiro. Ah, ele fica faceiro agora. E até eu comecei a rir. Agora eu comecei a rir junto. Umas coisas nada a ver. Ah, uns negócios nada a ver, misericórdia. Eu começo a rir com ele. Porque eu comecei a treinar a rir dos idiotas. Sejam leves. Sejam leves. Riam com o marido. Eles só querem uma parceira pra rir com eles. E às vezes a gente é a chata do rolê. Insuportável. Aquela cara de ranço. Já julgando. Julgando o vídeo idiota do cara. Não. Ah, nossa, muito engraçado. Meu Deus. E agora tá natural. E agora que eu não tô julgando os vídeos dele, tá leve. Tá leve. Fala, Marcinha. Hablas. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Eu tava só escutando hoje, né? Eu tenho a minha personal, né? Aí do grupo, que é a Kelly. A Kelly me ajuda muito, muito nesse processo
do emagrecimento. Ela sempre fala para mim não fazer aquele regime. Eu não gostava muito de tomar água, não era muito de tomar água, que era que nem a Cris estava dizendo, era um processo assim que, se eu for lá pegar um copo d'água, eu vou me atrasar aqui no meu serviço, vai me dar muita mijadeira, eu vou ter que estar indo no banheiro. Eu tinha esse processo também, né? Então, quando eu comecei a fazer os exercícios com a Kelly, que a gente faz por vídeo chamada, no começo foi bem difícil, mas não sabia nem pegar a corda direito, a corda caía no chão. Hoje eu faço 30, creio que eu vou chegar lá nos 50 com ela, hoje eu faço 30, não naquele embalo que nem ela, mas eu sinto que eu faço muito, muito melhor que quando ela começamos, que a gente começou com 5, e a gente já está em 30. E o meu corpo tá muito leve, muito leve. Muito leve. Glória a Deus. E como hoje eu nem ia falar, mas Deus estava aqui me cutucando, eu quero que você fale. Eu estava conversando com a Cris no privado, porque eu tive médico, porque eu estou encostada, né? Eu estou encostada, mas eu não quero voltar mais ao meu trabalho, mas sei que Deus já está me direcionando aqui no meu trabalho, porque eu faço pastel congelados. E hoje eu fui na médica, e a médica fez todos os exames, porque eu tive que ir na médica, porque eu estou encostada. Então, eu preciso de procedimentos para ir até o laudo lá, né? Que Deus está me direcionando para mim sair daquele trabalho. Então, Deus vai me dar o tempo de eu chegar lá, pedir as contas, fazer um acordo, porque Ele não vai me botar para a rua. Mas eu não vou voltar mais para aquele trabalho. Eu era recepcionista no motel e eu não vou voltar mais. Eu decretei para Deus que eu vou abrir o meu negócio. Eu já abri o meu negócio já deu certo. Amém. Eu já libero meus congelados para padarias aqui em Parobé, para muita gente. Amanhã eu tenho 12 tortas light para fazer, tortas de frango. Então, assim, nesse sentido da comida, a Kelly está me ajudando muito. Eu era muito viciada em refri. Eu via a Cris falando de chocolate, eu era viciada. Todo dia eu tinha que comer uma barra. E como eu estava em casa, ansiosa, eu acabava fazendo tudo isso. Mas depois que eu entrei para o grupo, que eu me afirmei ali com a Kelly, nossa, sabe? E aquela médica hoje falou, depois eu até conversei com a Cris no privado, a médica disse, eu vou ter que fazer uma nova biópsia, porque o teu tumor voltou. Deus assim, como voltou se eu recém comecei a estudar? Falei para ela. Isso aí não voltou nada, sabe? E eu teria que ter sido mais ousada na minha fé com aquela médica. É que nem a Cris falou, eu não tenho tumor nenhum. Eu não tenho nada, eu sou sã, eu sou saudável. Eu engordei de relaxada, porque eu não me cuidei. Eu comecei a comer, porque eu era magra aos meus 45 anos, eu era fitness, eu tenho roupas ali lindíssimas que eu usava, eu era magra, eu não tinha barriga, eu não tinha muito peito, eu era magra, e eu tinha meus 45 ali para 48, eu engordei assim, de um ano para cá, eu era magra, mas então eu engordei de desdeixada, que eu me desdeixei, e digo bem franco mesmo, relaxada, não cuidei meu corpo, porque eu amava ser magra, eu adorava. Nossa, eu adorava chegar na loja, aquela roupa lá vai me servir. Eu colocava aquela roupa, me servia. Hoje não, eu vou lá, nem quero ir lá na loja, porque nada me serve, que tudo subiu. Não servia, vai começar a servir. Amém. Eu já sinto o meu corpo mais leve, meninas. Eu sinto eu já magra. E vou começar com uma amiga minha, consegui uma amiga minha aqui na minha cidade, a gente vai começar a fazer caminhada, e é que nem a Cris falou, não é fazendo regime, não é tomando chazinho que eu vou emagrecer, não, eu tenho que me policiar o que eu estou colocando dentro de mim, qual é o alimento saudável, sabe? Então eu quis, e a Kelly, ela me ajuda muito nesse processo, muito da alimentação, da ginástica, e a ginástica para mim está me fazendo muito bem, porque eu tenho mais disposição para fazer. E tem outra coisa, eu acordava muito tarde,
Não, agora eu acordo cedo e eu tenho mais disposição para fazer as coisas. Glória a Deus. Então, Coisa é isso que eu queria deixar para vocês, meninas, uma tarde maravilhosa para todas. É só nós ter, que nem a Cris falou, é força de vontade. Eu posso, eu sou capaz, eu sou capaz. É isso. Eu sou capaz de eu me dar a cura. Eu sou capaz, Deus, eu estou curada, porque Deus me deu a cura. Eu estou curada. Porque eu sou filha amada do Senhor Jesus. Eu estou aqui ainda vivendo tudo isso, porque Ele quer que eu viva muito mais ainda, muito, muito mais. Eu tenho muita coisa para viver. Como eu faço o ciclo ali da jornada 3, ciclo 3, comecei a pensar, mas eu vou voltar a estudar. Me inscrevi, guria, semana que vem eu vou fazer a prova. Eu vou voltar a estudar, vou voltar a estudar. O meu filho sempre falava, a mãe não é burra, a mãe é inteligente, a mãe aprende, a mãe tem facilidade de pegar as coisas. Vai voltar a estudar. Já me inscrevi, semana que vem é a prova, gurias. E eu vou passar. Já passei. Já Beijo para todas. Vamos encerrar o nosso testemunho, porque a gente se esticou, né, escutando os testemunhos hoje. A gente abre um outro dia para fazer novamente esse momento de escutar as histórias de vocês, né, as superações de vocês, tudo que vocês estão passando aí. Eu não tenho dúvidas nenhuma, que logo, logo, a Márcia, a Thaís também, a Fran, a Caroline, todas que a Kellen, que a Kellen já tá, né? A Kellen já tá bem louca, ó, pulando corda e polichinelo, já tá meses nesse rolê. Então ela já tá no... Mas as outras que estão entrando agora, vocês vão ser testemunho vivo. E daí as pessoas vão olhar para vocês e vão falar assim, mas o que aconteceu contigo? Jesus! É Jesus, ele me trouxe consciência. E aí eu comecei a tomar vergonha na minha cara, e comecei a praticar o que precisava fazer. E olhem, gente, tudo é oportunidade de falar de Jesus. Vocês acham mesmo que quando vocês não começarem a mudar verdadeiramente como vocês estão hoje, vocês não vão criar oportunidades, as pessoas vão falar, o que aconteceu contigo, Jesus? Vem cá que eu vou te apresentar ele. Vocês vão viver Jesus. Vocês vão ser o testemunho vivo do que ele faz. E é isso que o papai quer com a gente. Partiu? Nossa tarde maravilhosa e abençoada? Partiu, então. Amo muito a vida de vocês. E até amanhã. Amanhã quem vai trazer uma palavra pra gente vai ser a Jéssica Kines. Jéssica Kines vai compartilhar algo poderoso. Essa mulher tem uma oração maravilhosa.